Olá meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Bem, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre um assunto que na semana passada foi muito comentado em alguns canais de notícias gospel espalhados aí pela internet, que é a figura hoje, né, em ascensão e visibilidade nesse sentido é o pastor Eliseu Rodrigues. É claro que eu não quero falar exatamente aqui sobre a pessoa do pastor Eliseu Rodrigues, porque eu não o conheço e o pouco que eu vi dele foi alguns sermões, algumas mensagens dele pela internet e eu não o conheço pessoalmente. Eu até tenho um amigo da igreja que é da Bahia e o conheceu quando ele ainda era criança e ele já era pregador quando criança. Então, o Eliseu Rodrigues ele é uma pessoa bem, podemos dizer assim, proeminente nessa área da pregação, né? Tem uma vida inteira pregando. Mas eu vou usá-lo como exemplo, mas assim, eu não quero tratar da pessoa dele, eu quero falar de modo geral desse universo das pregações evangélicas. Primeiramente, para quem não sabe do que aconteceu, é que ultimamente o pastor Eliseu Rodrigues ele está sendo muito falado, há muita repercussão por conta de algumas questões ligadas a aquilo que a gente já conhece no meio pentecostal, que é quando um pregador ele tem uma certa notoriedade, ele começa a pregar em locais, igrejas maiores, ele recebe ofertas, podemos dizer assim, bem abastadas e em alguns casos a gente ouve dizer que existe até um comércio ali, né, um leilão da pregação, né? Quem dá mais acaba levando o pregador. Existem, como eu falei, diversas falas na internet onde falam sobre o pastor Eliseu Rodrigues dentro dessa situação. Que ele é um pregador que com certeza ele ganha bastante com as suas mensagens e com tudo aquilo que ele tem conseguido produzir por conta da sua figura pública, né, por conta da sua imagem pública, isso é fato. E eu acho até de certa forma isso interessante, porque a gente está vendo um jovem pregador e talvez essa seja a grande diferença dele para os outros, por ele ter entrado nesse universo, né, de pregações e justamente agora nessa fase a internet está com essa grande força, e então ele conseguiu projetar a imagem dele na internet de uma maneira muito inteligente. Inclusive, pelo que eu entendi, ele também tem ali os seus cursos teológicos e ele consegue ali ter uma grande audiência e com certeza ele deve lucrar bastante com isso. Sobre esse ponto aí de infoprodutos, cursos de teologia, não se tem o que falar, porque a internet é um campo aberto para que a pessoa possa produzir ali o seu produto, seja ele de qual nicho for, seja ele teológico, seja ele de músicas infantis, enfim, qualquer coisa, né? A gente está vivendo aí também essa época das academias, né? Fisiculturismo, a gente vê de tudo na internet. Então o ponto aqui não é esse. A questão é esse ponto da pregação. E aí? Será que de fato o que estão falando sobre ele é verdade? Ele cobra para pregar? Ele já falou que na verdade são ofertas que são dadas e todo o custeio ali, né, as despesas com relação a hospedagem, translado, né, passagem aérea. Isso aí é uma coisa que é tratada entre ele e quem está o convidando. Outros, né, já começaram ali, algumas pessoas que tiveram contato com ele, falar dessa questão de uma certa cobrança. Bem, gente, eu vou aqui falar o que eu penso sobre isso. Eu sempre deixo a minha opinião, né, nesse canal, mas é aquilo, né? Eu acho que antes da gente falar diretamente sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse mundo do pastor Eliseu Rodrigues. Primeiramente é que o que eu percebo é que para chegar a esse ponto de pregadores cobrarem ou ganharem um cachê muito alto para ir pregar, é porque, na verdade, a gente está falando de que universo é esse? O universo evangélico pentecostal. E por que é importante a gente falar sobre essa questão do universo evangélico pentecostal? Porque se a gente parar para analisar, essa situação de celebrizar, né, podemos dizer assim,
seja um pregador, seja um cantor, ou seja alguém que veio lá do mundo, se converteu e agora tem um testemunho para contar, isso é muito próprio do universo pentecostal. E eu posso falar isso com propriedade porque eu cresci no meio pentecostal. E isso acontece o tempo todo. Eu não estou falando aqui que em outros tipos de igrejas reformadas, não exista uma valorização do seu pastor, do seu pregador. Entre eles existem também no meio reformado, no meio adventista. Em cada nicho, né, em cada denominação evangélica, existe sim a valorização das pessoas que pregam ali o discurso que eles aceitam. Mas o pentecostalismo, ele é diferenciado, né, porque o pentecostalismo ele consegue furar a bolha. A gente vê que quando você liga a internet, seja no TikTok, no YouTube, o que você mais vai ver são o quê? São trechos de pregações, na sua grande maioria, de pastores pentecostais. Antes disso, eu acho que muita gente deve lembrar aqui, né, dos Gideões missionários, ainda existe esse congresso, mas eu lembro que o auge foi ali nos meados dos anos 2000, né, final da década de 90 até os meados da década ali do ano 2000. E eu lembro que haviam diversos DVDs. Eu ia na casa de uns amigos, né, na época envolvido com a igreja, os jovens, e sempre tinha alguém que falava, vamos ver aqui um DVD do pregador tal, e Marco Feliciano, Ariildo Costa. Ou seja, o meio pentecostal sempre conseguiu estar em maior ascensão, em maior notoriedade, sempre procurou mais a mídia. E obviamente isso foi criando o quê? Uma situação de celebrizar, de criar as suas celebridades. Você vê que os pastores pentecostais, os cantores pentecostais, eles estão muito em evidência e com muita força na mídia. É impressionante como isso acontece. Fora, como eu falei aqui já, né? Várias vezes eu vi isso. Uma pessoa, ela acabou de se converter, era um cantor mundano, era uma pessoa envolvida com o meio secular, era um artista. Quanto pior for o nível espiritual dessa pessoa lá no mundo, se a pessoa fosse envolvida com alguma coisa do mal, enfim, essa pessoa quando se convertia, ela passava por uma triagem muito pequena e ela já subia nos púlpitos para poder falar ali o seu testemunho, né, a sua história de vida, como que a vida dela já estivesse completamente transformada. E assim, é óbvio, eu sei que Deus ele consegue, né, Deus ele tem o poder de mudar e de transformar qualquer pessoa que queira, né? No entanto, a gente sabe que dependendo do tipo de pessoa, o que ela viveu, ela precisa de um discipulado, ela precisa de um tratamento. Não é pegar essa pessoa só porque ela tinha uma forte notoriedade no mundo que ela vai entrar agora na igreja e ela já vai ganhar uns púlpitos. Subir num púlpito, numa tribuna, é uma coisa muito séria. Então, isso a gente vê muito aonde? A gente vê isso muito no meio pentecostal. Essa necessidade de celebrizar, de transformar as suas figuras públicas em grandes ícones, né? em pessoas muito famosas. A gente viu isso na época do próprio Gideões. Eu acho que talvez o pastor mais bem sucedido nos Gideões missionários foi o pastor Marco Feliciano, porque eu lembro que quando ele apareceu lá, ele era uma figura, sabe, eu lembro que na minha família, né, eu tenho uma familiar, uma parente, que ela fazia caravanas, assim, ela pegava, entrava no site dele, via onde ele ia pregar e ia atrás para ver ele pregar. Eu lembro que uma dessas eu até também fui junto. Então, assim, isso é muito comum no meio pentecostal. E aí, a gente fica vendo essa questão agora, né? Pastores que cobram para pregar ou que recebem altos cachês para pregar, e aí muita gente começa a falar, né? Começa a tentar aqui questionar. E aí, isso é correto? Isso não é correto? Isso pode? Isso não pode? Isso é moral? Isso é imoral? Olha, gente, eu já fiz um vídeo aqui há muitos anos atrás, inclusive foi um dos vídeos que mais ganhou repercussão no meu canal, teve mais visualizações, que foi sobre cobrar para pecar, cobrar para pregar. É errado, é pecado, enfim, isso é certo. E nesse vídeo eu falo exatamente o que eu penso usando ali argumentos bíblicos, né? Textos bíblicos que vão ali expressar o que dá para a gente tirar da Bíblia
né, extrair da Bíblia sobre esse assunto, se a pessoa ela pode cobrar para pregar ou não. No final ali do vídeo, eu procuro explicitar ali, e ali eu dou até minha opinião usando os versículos bíblicos, de que eu não vejo problema nenhum de uma pessoa em que, sendo convidada para estar ministrando em um lugar, ela receba algo em troca. O problema é quando você começa a estipular valores, isso na minha compreensão. Até porque muitos pregadores, eles utilizam aquele texto que você não se deve fechar a boca do boi para que ele não venha debulhar. E ele fala também dos dobrados honorários que um pastor deve ter. Tudo bem, só que no contexto ali, Paulo ele está falando para pastores locais, para pastores que estão conduzindo as ovelhas de Cristo ao céu. Está falando de pessoas, de obreiros que estão voltados aos cuidados dentro do templo, né? Ou dentro da sua congregação. Não está falando aqui de pastores que estão sendo convidados como palestrantes para estar indo para um outro lugar. Inclusive existem outros textos, né, que mostram, né, de graça recebestes, de graça você deve dar. Então a gente tem que começar a separar essas coisas, senão a gente começa a misturar tudo e começa a criar uma teologia que na verdade não é a verdade, né? não é verdadeira. Mas nesse caso aí, eu não vejo problema nenhum se uma igreja quer fazer isso. A grande questão aqui para mim está, essa igreja que tem condições de pagar uma hospedagem para um pastor conceituado, que você sabe que não é barato, que vai dar um cachê para ele, uma oferta, alimentação, translado, tudo isso. Será que essa igreja, ela primeiro olhou para os seus membros? Será que essa igreja, ela olhou para os seus fiéis? Será que dentro dessa igreja, todo mundo que está ali, será que o pastor ele conhece, ele pegou a lista ali dos seus membros ali e ele viu membro por membro para saber como é que está a Dona Maria? Dona Maria, ela é viúva, né? Como é que ela está? Ela tem o que comer em casa? E o seu João, será que o seu João, aposentado, né? Mas será que com a aposentadoria dele, ele consegue comprar os remédios dele? E a Dona Lourdes aqui, ó, né? 4 filhos, o marido largou. Será que ela está em condições de bancar os seus filhos? Será que todos eles tomaram café da manhã hoje? E aí que está a grande questão. Para mim, uma igreja ela só pode dar quanto ela quiser para um pregador, para um pastor, para quem for, que fazer lá um cantor, enfim, quando ela já fez o dever de casa bem, já assistiu o seu povo, já assistiu a sua igreja. Porque o que a gente vê na maioria das vezes são o quê? São pastores que, pelo contrário, tiram das suas ovelhas. Vai vir um cantor fulano de tal. Vamos fazer uma oferta aqui, vamos fazer cachorro-quente, hambúrguer, vamos fazer festival de sorvete, vamos guardar bastante dinheiro, para não tirar do dízimo, né? Vamos guardar bastante dinheiro para a gente poder pagar esse cantor, esse pregador que vai vir aqui. E aí, o irmão vai lá pregar, o pastor ganha muita grana, para 2 horas no máximo que ele ficou no local, vai embora com tudo pago, não gastou nada para estar lá, ainda ganhou muito, e enquanto isso a sua igreja está lá, né? Ralando, trabalhando, por quê? Porque é pela obra de Deus. E a gente sabe que isso não é obra de Deus. Então, eu acho assim, a igreja quer fazer, quer contratar, quer pagar, porque existe como eu já falei aqui, né, uma celebrização dos grandes pregadores, dos grandes cantores, pague. Mas antes disso, assista o seu povo. Sobre o caso do pastor Eliseu Rodrigues, ali existem várias situações, né? Pessoas que reclamaram, depois falaram outra coisa, né? Ele mesmo falou que não era bem aquilo. Enfim, ficou uma coisa muito difícil de entender. Mas, como eu falei, né? Eu não quero falar sobre a pessoa dele porque eu não conheço. Sem dúvidas, tem um talento extraordinário, tem um dom da palavra, mas a grande questão é o sistema que está por detrás, né? São os pastores que utilizam esses grandes pregadores, esses grandes cantores para poderem atrair pessoas para a sua igreja, e para isso eles às vezes até, né, acabam sugando a energia das suas próprias ovelhas,
para poder trazer essas pessoas, quando a sua própria igreja está muitas das vezes sofrendo, padecendo e não tendo nem o que comer. Então, por isso que é importante a gente parar para analisar o que de fato é importante, o que é obra de Deus. Quer pagar o pastor? Pague. Quer pagar o pregador? Pague. Mas antes disso, assista os seus fiéis. Bem, pelo menos eu acho que é isso que Cristo gostaria que nós fizéssemos, né? Porque deixar pessoas passando necessidade para poder pagar pessoas que já são ricas, que já em um dia ganham às vezes 3, 4 mil reais, em um mês conseguem ganhar uma grana que talvez em um ano muitos fiéis assalariados não conseguiriam. Então, para mim, isso é uma coisa completamente desnecessária dentro da igreja. Mas existe um sistema que a gente sabe que permite que isso aconteça. Bem, mas isso é a minha opinião dentro daquilo que eu entendo e interpreto dentro da Bíblia. E você, o que você acha sobre esse assunto? Gostaria de ouvir você aqui em nossos comentários. Deixa aqui o que você pensa sobre isso, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você conhece e gosta desse tipo de tema. Tá legal, gente? Um forte abraço e fique na paz.